Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bem-aventuranças que Jesus nos ensina. Quem são os bem-aventurados? Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz brilhe em nosso ser e que saibamos nos abrir para a inspiração de mais alto, melhorando tudo aquilo que precisamos trabalhar em nós, Senhor. Que possamos e consigamos levar a Tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus reservou bem-aventuranças para os pobres de espírito, não menosprezava a inteligência nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade do mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que afastam os caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa de estímulos no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social e que se apagam no fim de que a glória de Jesus e dos seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, converte-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. Que assim seja. Esse é um trecho que muitas vezes as pessoas interpretam de uma maneira equivocada, pensando nas explicações que vem de mais alto, né? O Livro dos Espíritos, Emmanuel, nos traz também essas reflexões, mostrando como Jesus quis ensinar, através dos seus ensinamentos, né, para que a humanidade conseguisse se melhorar. Então, quando se fala bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer que é bem-aventurado, ou seja, é uma pessoa que está realmente galgando os caminhos do bem, está fazendo certo, né? São os bem-aventurados, por ser pobre de espírito. Nunca quer dizer uma pessoa que vive na pobreza, necessariamente, ou que, material, né? Pobreza material, ou que tenha pobreza intelectual, que não raciocine, que não estude. Não tem nada a ver com esse tipo de pobreza. Os pobres de espírito são aqueles que conseguem se despir, se tornar livres daqueles ferrolhos, daquelas traves que atrapalham o nosso crescimento, como dito aqui por Emmanuel, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, aqueles que conseguem colocar o outro na frente de si, o bem da comunidade, o amor acima da sua vaidade. Então, Emmanuel dá aqui vários exemplos de que aquele que se faz pequenino para deixar brilhar
a luz sobre os outros, esse é o pobre de espírito que Jesus nos diz que é bem-aventurado. É aquele que consegue, né, se despir das vaidades do mundo, das suas próprias necessidades, a fim de atender o bem maior, o bem geral da sociedade, o bem comum. E ele diz que esse brilha desde já e também brilhará no reino dos céus. Portanto, este é um sentido que faz toda justiça à lógica dos ensinamentos de amor do nosso Cristo. E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é Bem-aventurados. Bem-aventuradas sejam as mãos que acalentam os que sofrem e as bocas que dizem boas novas aos aflitos e necessitados de luz. Bem-aventurados os olhos de quem não vê o mal no próximo tão somente e consegue filtrar coisas boas. Bem-aventurados os ouvidos que não ouvem o mal e guarda na mente para uso como ataque. Bem-aventurada a mente que busca a prece e a vigilância para não cair em tentações. Não adianta termos os sentidos se não sabermos usá-los de fato. É preciso muito cuidado ao ouvir, falar e saber o que estamos fazendo dos nossos sentidos, nossos movimentos e nossos pensamentos. Direcionemo-los a um trabalho construtivo de bem, fazendo com que o próximo se sinta amado e que nos sintamos úteis em fazer isso cada vez mais. Precisamos dar mais atenção àqueles que nos rogam a atenção, nas ruas, nas esquinas, perdidos, necessitados de algum conforto. Todos nós podemos fazer isso. E esse é o primeiro trabalho que podemos fazer quando perguntamos: eu posso trabalhar para Deus? Sim, pode. Comece a amar e a focar no Mestre Divino à base de todas as suas atitudes. Que assim seja. Ícaro de Orleans. Bem, complementando de uma forma brilhante o nosso Evangelho, né? Quem são os bem-aventurados, de acordo com esse texto? Aqueles que trabalham para ajudar a necessidade do outro. Aqueles que de fato buscam seguir a mensagem de Jesus. Portanto, bem-aventuranças quer dizer se sentir também bem realizado. É aquele que está trabalhando para conquistar a sua paz íntima. Lembrando que nós só verdadeiramente podemos sentir paz, estar em equilíbrio e bem, se conseguirmos trabalhar para além de nós, né? Quando nós vencemos aqueles impulsos naturais de encarnados aqui na matéria, de trabalharmos e focarmos somente em ter, ganhar para nós o nosso bem e daqueles que amamos ao nosso redor. E todo o resto esquecemos e deixamos como secundário. Não é isso a bem-aventurança. A bem-aventurança tem a ver com amor, tem a ver com caridade, tem a ver com partilha e tem a ver com a gente conseguir abrir mão de si para o bem maior, né? Então, bem-aventurados, como bem dito aqui nesse texto. Se a gente quer de fato aprender a servir a Deus, o primeiro passo é começar a ajudar a quem precisa. E ele dá exemplos simples. Ajudar alguém que está na esquina precisando de um agasalho, de um alimento, a um vizinho, ou alguém até mesmo no seu trabalho que precisa de uma palavra, de um ouvido, de um carinho ou de algo material. Essas pequenas atitudes de bem constroem a nossa rotina, que deve ser constante, para de fato, mais tarde, mais à frente, conseguirmos fazer coisas maiores e melhores. É um trabalho que não é fácil para todos nós, mas que é necessário, e só assim a gente vai evoluir. Gaste o tempo que gastar, né? Façamos a nossa parte. E, dentro desse contexto, temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Humildade intelectual e tolerância religiosa. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título The Journal of Positive Psychology, que quer dizer o Jornal da Psicologia Positiva, pelo primeiro autor Joshua Hook e último autor Jamie Aten. Bem, esse estudo vem mostrar
como esse trabalho a reflexão de hoje nos faz, né, pensar sobre, de nos tornarmos bem-aventurados, pode de fato estar ou não associado com religiosidade, né, com uma religião e com respeito. E aí o que esse estudo vem fazer? Que as pessoas que têm uma maior, eles estudaram mais de 196 pastores ou pessoas que estão envolvidas diretamente com a coordenação de comunidades cristãs religiosas. E o que eles fizeram através desses questionários que foram aplicados foi associar a humildade intelectual, ou seja, aquela pessoa que diz que ainda tem muito o que aprender, né? Que sabe que o que sabe ainda é muito pouco, e quanto mais se aprende, mais a gente vê que não sabe praticamente nada. As pessoas que têm grande humildade intelectual são aquelas que têm maior capacidade de respeitar a religiosidade do outro, ou seja, ter reconhecimento da nossa pequenez intelectual nos faz respeitar as crenças e valores que diferem dos nossos. Ao contrário, todos aqueles que se acham detentores de maior conhecimento e têm um certo grau de conservadorismo maior, elevado, acabam não respeitando aqueles que pensam e sentem diferente, mesmo que essa pessoa muitas vezes tenha um conhecimento superior àquela que está julgando, né? Portanto, como o Evangelho nos ensina, humildade, amor, caridade são os caminhos para vencermos o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Sendo assim, estudos científicos corroboram. Humildade é necessário para que o amor e o respeito prevaleçam. Façamos a nossa parte. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por esses ensinamentos de luz. Que consigamos, Senhor, transformar e abençoar esses ensinamentos e inspirações de mais alto em práticas, pensamentos e atitudes em nossa vida. Que a Tua luz possa brilhar através de nós. Gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.